Apocalipse 3, versículo 14. Levante aí sua Bíblia. Fala conosco, meu Pai. É a tua palavra que nós precisamos ouvir. Não é nem querer. Nós precisamos. E é o que o Senhor nos dá, não o que queremos, o que precisamos. Da tua palavra para abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para nos nortear, nos guiar. Elevamos a ti os nossos pensamentos, para que o Senhor fale conosco. Usa a minha boca, e que todos entendam a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o amém. Olha aqui para mim. Amém, Jesus é o amém. Amém significa eu concordo. Ele é o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Entenda uma coisa: tem testemunhas que são o quê? Falsas, mentirosas. Mas ele é a testemunha fiel, o amém, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz assim no 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha para mim, por favor. Jesus chegou trazendo o diagnóstico daquela igreja. O importante não é o que as pessoas acham de você, os elogios que as pessoas fazem para você. O importante é o que você é diante de Deus. Diante de Deus. Entenda, ele conhece o que o bispo, o pastor, o que ninguém conhece, a condição espiritual de cada um. E ele falou: ó, não és frio, nem és quente. Esse é o pior estado espiritual de uma pessoa, porque ela já conheceu o que era ser fria, e ela já conheceu o que era ser quente, e agora está sendo morna. Entenda isso. Jesus usava muito o que acontecia na cidade. Essa cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica na Ásia. Essa cidade de Laodiceia recebia água de 2 cidades, e a água chegava morna. Você toma água morna? Não. Tudo quente você tem cuidado. Quando a panela está quente, o prato está quente, você toma todo o cuidado e avisa: cuidado, o prato está quente, cuidado, a comida está muito quente. Porque ninguém brinca com o que está quente, ninguém brinca com fogo. O diabo não toca enquanto você está quente. Mas manter a temperatura quente, nem todo mundo consegue. Muita gente já foi quente, já foi de oração, já foi de comunhão, de amarrar o diabo, de não aceitar as coisas do diabo. Então era uma igreja indefinida. Diga, indefinida. E Jesus não gosta disso. Jesus gosta de definição. Jesus gosta de definição. Ou uma coisa ou outra, não coluna do meio. E essa igreja não era nem uma coisa nem outra. E ele trouxe esse diagnóstico da igreja. É igual o médico. O médico ele pede exames porque ele quer dar o remédio certo. Ele quer curar o paciente. A maior alegria de um médico é quando ele tem um resultado positivo. E aí ele comemora a vitória, né? Ele se alegra. A maior tristeza é quando a pessoa morre. Mas eles tentam de tudo para poder salvar. Jesus também. Mesmo essa igreja sendo uma igreja morna, ele estava tentando. Eu vou te mostrar uma coisa interessante aqui. Diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, o que é que ele diz aí? Vomitar-te-ei da minha boca. Olha para mim, por favor. Pesado ou não é? Bispo, Jesus não vomita ninguém. A Bíblia diz que vomita. O morno ele vomita.
Bispo, Jesus faz isso, faz. O que você faz quando você vomita? Dá até nojo, não dá? O que você faz quando você vomita? Você joga fora aquilo ali. Ele não quer te jogar fora. Ele não quer vomitar ninguém. Mas ele não aceita essa vida morna. E às vezes o que deixa uma pessoa morna não é o pecado apenas, não é o que ela está fazendo de errado, é o que ela está deixando de fazer de certo. Porque tem gente que deixou de fazer o que não era para deixar de fazer. Tem gente que hoje não jejua mais, não ora mais, não busca mais, não sacrifica mais. Eu estava agora à tarde pensando em Deus. Meu Deus, que paciência. Deus, quando esteve aqui, o povo de Israel rejeitou tanto o Deus Pai se manifestando. Quando Jesus veio, também foi rejeitado. Hoje as pessoas rejeitam o Espírito Santo. Jesus é a última oportunidade para a humanidade. E o Espírito Santo, ele está fazendo o papel dele final. Porque o Deus Pai fez o papel dele, o Deus Filho fez o papel dele nesse mundo, e o Espírito Santo está fazendo o papel dele. Não tem a quarta pessoa. Não tem, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus. Que tudo que ele faz, ele não faz apontando para ele, ele faz apontando para Jesus, o Salvador, a última oportunidade do ser humano. O Espírito Santo coloca os holofotes em Jesus. Ele mostra Jesus, é Ele que revela Jesus, é Ele que convence o pecador do pecado, é o Espírito Santo que faz essa obra. O Espírito de Deus que faz essa obra, mas sempre apontando para o Senhor Jesus. E Jesus, por que Jesus jogou pesado com essa igreja? Por que, bispo? Porque essa igreja estava perdida. Essa igreja era bem economicamente. Essa igreja, aos olhos da sociedade, estava ótima, mas aos olhos de Deus, essa igreja estava mal. E para uma igreja que estava caminhando para o inferno, Jesus tinha que dar um choque. Então ele foi pesado. Estou a ponto de vomitar. Ou vocês mudam, ou eu não vou aguentar. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: está dando náusea. A maneira que vocês estão vivendo comigo não está me agradando. Sabe aquele rapaz que fala que ama a namorada, ela fala, vamos casar, ele fala, não, casar agora não, mas eu te amo. Igual o rapaz que falou assim, não, ela disse para mim, minha namorada falou que me ama, só pediu um tempo, que a gente está trabalhando muito, e ela pediu um tempo. Eu falei, meu Deus, vocês trabalham muito, o que está faltando é tempo para ficar junto, ainda pede tempo? Você acredita que ela te ama mesmo? Quem ama quer tempo? E tem gente assim na igreja, indefinida. Uma pessoa indefinida vai atravessar a rua, acaba sendo o quê? Porque ela não sabe se vai ou se fica. Uma pessoa indefinida, ela é assim. No trânsito, ela não sabe se anda numa rua ou em outra, ela vai bater. Com Deus tem que haver definição. O que te abençoa é definição. Eu quero Deus, acabou. Eu não quero mais você, diabo, acabou. Mas se ficar nessa coisa, um pouquinho do diabo, um pouquinho de Deus, está perdido. Gente que vem na igreja quer Deus, lá fora quer o diabo. Assim você não vai sair do lugar. Assim você vai acabar sendo vomitado. Ele disse, eu não estou aguentando, está me enjoando, está me fazendo mal, porque vocês estão com um pé dentro, um pé fora. A maneira que vocês estão agindo não está bom para mim. Eles deveriam ter sido quentes na dor, mas a coisa deve ter melhorado, e devido à situação ter melhorado, eles começaram a relaxar espiritualmente. Escute isso. Eu sempre falo que os desviados de hoje foram os relaxados de ontem. Os relaxados de hoje vão ser os desviados de amanhã. Não relaxe com a sua vida espiritual. Bispo, eu estou muito bem economicamente, graças a Deus. Mas a hora que você começar a
a valorizar mais isso do que a presença de Deus, está perdido. Essa igreja era rica e tinha 3 riquezas nessa cidade. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 17. Olha o que essa igreja falava: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí olha o que Jesus diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Meu Deus, Jesus pegou pesado demais. Depois você vai entender por que ele pegou pesado. Olha o que ele disse, ó: vocês se orgulham do ouro, mas vocês são pobres. Eles se orgulhavam do tecido, porque lá era uma cidade muito rica nos tecidos. Vocês estão nus. As pessoas iam para lá fazer o tratamento das vistas, porque lá era bem avançado nisso, tinha os melhores colírios lá. Ele disse: vocês são cegos. Aí Jesus dá conselhos. Olha o conselho dele, ó. Versículo 18. Seria bom você seguir esse conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha para mim, por favor. Deixa eu explicar isso aqui para você. Jesus começa a apresentar o que eles precisavam como se ele estivesse vendendo. E qual é o preço, bispo? O preço é a entrega, é o sacrifício. Esse é o preço. Não é dinheiro, porque o dinheiro não compra o que Deus oferece. O dinheiro não compra. Ele disse: olha, compre de mim ouro. Em outras palavras, eu quero ser a sua riqueza. Eu quero ser o seu tesouro, não esse ouro que perece. Eu quero ser a sua riqueza. Quando a presença de Deus é a sua riqueza, você valoriza a quarta-feira, você valoriza o domingo, você valoriza buscar o Espírito Santo, você valoriza mais do que tudo. As outras coisas têm menos valor. Tudo é comum, é igual a igreja primitiva. Tudo era comum para eles, mas Jesus era especial. Tudo era comum, Jesus era diferente. Amém? Jesus era tudo para ele. Ele disse: vestes brancas. Quer dizer, as vestes estão sujas, vocês não estão percebendo. Olha o que ele disse, ó: para que não seja vista a sua vergonha. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Veio o quê? A vergonha. Então eles tentaram cobrir com folhas, só que a folha murcha. E Deus matou um cordeiro, que simbolizava Jesus, para poder cobrir eles. Por isso que eles ficaram se escondendo. Quando eles pecaram, o que é que eles fizeram? Todos os dias, não tinha relógio. Então Deus aparecia na viração do dia. Você deve olhar para o céu, quando está naquele horário assim da tarde, né, no pôr do sol. Parece que o céu está chamando a gente, né? Parece que o céu está falando, né, assim? Quando você olha e vê aquele céu bonito, aquele entardecer bonito, você chama a atenção de quem está do seu lado. Olha que céu lindo, olha que visual lindo. As pessoas pegam logo a máquina para quê? Para tirar foto. É o céu falando com o ser humano. É Deus chamando: olha para mim, eu existo. Isso acontecia todo dia no entardecer. Ele não tinha relógio, só que ele se baseava que Deus ia aparecer naquele momento em que o céu estava lindo, na viração do dia. Era a hora que Deus vinha falar, então eles iam ouvir Deus naquele lugar. Só que quando eles pecaram, a vergonha foi grande. Ao invés de ficar naquele lugar, eles foram se esconder aonde? Atrás da árvore. Aí Deus perguntou: onde é que vocês estão, meu Deus? Deus sabia. Deus estava querendo que eles enxergassem aonde o pecado levou eles, a vergonha que o pecado traz. Porque o diabo trabalha assim: pode pecar, pode fazer escondido, mas depois o próprio diabo é que revela.
para você ser envergonhado, porque o pecado envergonha, humilha. Você já deve ter visto pessoas, meu Deus, que foram tão usadas por Deus, mas um pecado acabou com a vida dela. Ele diz: colírio, a fim de que vejas. Eu quero que você enxergue. Deus quer que você enxergue. De repente você não está enxergando o que está na sua frente, você não está enxergando a pata do diabo querendo te derrubar. E aprenda uma coisa: Deus te livra do que você não enxerga, mas você é que se livra do que você vê. Você é que se livra dos ambientes ruins, das más amizades. É você, não é Deus não. Deus te livra do que você não pode se livrar, mas do que você tem que se livrar, é você que se livra. Amém? Agora eu vou ler por que Deus pega pesado. Leia o 19, diz o que aí? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha para mim, ó. Deus está dizendo o seguinte: eu estou pegando pesado porque eu não quero te perder. Eu estou pegando pesado porque eu quero te salvar. Eu estou pegando pesado porque eu te amo. Eu repreendo e disciplino quem eu amo. Aí ele dá uma ordem: seja zeloso. Seja zeloso com sua vida espiritual. Seja zeloso com a sua vida com Deus. Não relaxe, não leve na brincadeira. Seja zeloso com a sua salvação, com a sua alma. Seja zeloso e arrependa-te. Em outras palavras, se arrepender, mesmo depois de tudo que você fez, eu te salvo. Aí vem a parte mais forte dessa carta, que me dá um temor. Versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele ceiarei, e ele comigo. Olha para mim, por favor. Onde é que Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora. Eles não perceberam. Isso é que é preocupante, porque às vezes a pessoa está perdendo a salvação, não está percebendo. Jesus já está fora da vida dela, como estava fora da vida de Sansão, ele não percebeu. Quando ele acordou, ele pensou que tinha a mesma força e não tinha. Ele já era igual aos outros homens, e ele foi destruído. Mas enquanto ele estava bem com Deus, ele era diferente dos outros homens. O que destruía os outros homens não destruía ele. O que acabava com os outros homens não acabava com ele. Quando você está bem com Deus, o que destrói as pessoas lá fora não te destrói. Inveja, olho grande, bruxaria, nada disso te destrói. Você destrói quando você se torna igual às outras pessoas lá fora, que não temem a Deus. Amém? Jesus estava do lado de fora fazendo o quê? Batendo. Jesus do lado de fora da igreja. Jesus saiu da igreja, estava na porta batendo. Quantas vezes Jesus bateu na porta do seu coração, você não abriu? Quantas vezes Jesus falou e você não ouviu? E mais uma vez hoje ele está batendo. Abre o coração para ele. Ele quer entrar, ele quer ceiar com você, ele quer ficar dentro da sua vida. Quando nós ceiamos, o corpo de Jesus entra no nosso organismo, o sangue de Jesus entra no nosso corpo, o Espírito Santo quer entrar na gente. Ele quer ficar dentro de nós. Jesus quer estar dentro de nós através do Espírito Santo. Ele está batendo. E de repente você não está ouvindo. De repente ele saiu, você nem percebeu. Olha como essa igreja estava mal. Ele disse: eu quero ceiar, eu quero salvar, quero abençoar. Para terminar diz assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Ele disse: eu dou meu trono. Vocês estão aí dando valor a ouro, a roupa, vocês estão aí dando valor para tantas coisas. Eu dou meu trono. Quem é que gosta de dar o lugar para o outro, gente? O ser humano gosta de dar a posição para o outro? Duvido. Mas ele falou: te dou o trono. Eu venci e sentei com meu Pai. Em outras palavras, o que eu tenho para você é bem maior. Acorde, desperte. Deixa a Bíblia aberta em Juízes 6,19. Preste atenção, quem não tem Bíblia,
a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro dinheiro que você receber, adquira uma Bíblia. Amém? Primeira coisa, não tem fé sem a palavra de Deus. Quem alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Nós trabalhamos com a palavra. O mais forte do culto não é a música, não é a oração, não é o que você fala com Deus, é o que Deus vai falar com você. Isso é mais forte do que tudo. Então agora eu quero toda a sua atenção para você entender essa palavra. Semana passada nós falamos sobre a troca de espírito, que é fundamental para Deus poder derramar o espírito dele e fazer o que Ele quer na sua vida. Você nem imagina o que Deus tem para você. Mas hoje eu quero falar sobre o altar, o poder do altar, a grandeza do altar. Olha a grandeza desse templo, olha o tamanho disso aqui. Eu pergunto para você, qual é o lugar mais importante do templo? Não seria essas lâmpadas LED? Essas pedras que vieram de Israel? Não. O lugar mais importante, o lugar mais forte é o altar, porque o altar representa Deus. O que é que o altar representa? O altar representa Deus. Bispo, o senhor está falando sobre a história de Gideão. Na semana passada nós meditamos na miséria, na derrota que Israel vivia, não era assim? Eles vinham de 40 anos de vitórias. Em 7 anos perderam tudo, porque quando Deus sai e o diabo entra, tudo que você demorou para conquistar, você perde rápido. Então eles estavam bem, mas eles cometeram um erro. Qual foi o erro que eles cometeram? Eles desagradaram Deus. Eles fizeram altar de Baal e tiraram o altar de Deus. Para você entender a gravidade disso, é como se eu pegasse a minha vida e me curvasse perante aqueles demônios que Deus bota de joelho. Você já viu demônios manifestar na igreja? Quem já viu? Você já viu espíritos malignos manifestar aqui? Em nome de Jesus eles caem de quê? De joelho. Nós falamos em nome de Jesus, coloque as patas para trás, eles colocam. Em nome de Jesus, bate cabeça para a gente, eles batem. É como se eu pegasse e esquecesse do Deus que venceu eles e me curvasse para eles. Os inimigos que Deus deu a vitória a Gideão tinham os deuses deles, e Israel trouxe esses deuses para dentro de Israel, e eles se curvaram para Baal e deixaram o altar de Deus. Não tinha altar, diga, não tinha Deus. Diga, onde não tem o altar, não tem Deus. Você não vê um testemunho grande na Bíblia, você não vê um testemunho forte na igreja que não tem altar. Você não vê. Você vê pessoas alcançando coisas pequenas, respostas, mas você não vê algo grande, inaudito, forte, se não tiver o quê? Altar. Vamos ler o 6,19. Vamos ler. Diz assim, Juízes 6,19. E entrou Gideão e preparou o quê? Um cabrito e os pães ázimos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Não tinha altar. Então Gideão, quando o anjo apareceu, ele estava revoltado, malhando trigo, e o anjo apareceu e mandou ele ir naquela força dele, e ele começou a se menosprezar, a se diminuir, e Deus teve que descer, Deus teve que ter paciência, Deus teve que dar sinais, Deus teve que conversar, até ele enxergar que o problema era com o povo e com ele, o espírito dele precisava ser mudado. Quando ele entendeu isso, então Deus pôde trabalhar com ele. Quando ele foi buscar uma oferta e preparou um cabrito e os pães, ele veio oferecer e ele ia colocar no chão.
debaixo do carvalho. Aí no 20 o anjo pediu para ele não fazer isso. Olha o que o anjo falou. Diz assim, versículo 20: porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta pedra, né? E derrama-lhe o caldo. E assim fez. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. O anjo disse assim: Gideão, não põe no chão, não. Coloca naquela pedra ali, coloca na penha, coloca no altar. Não é no chão. Ele estava mostrando o seguinte: toda essa miséria é porque não tem altar. A falta de altar fez Deus deixar vocês nessa situação. Não tem altar, não tem Deus. Agora entenda, não é a situação que você tem que ficar olhando, porque situação muda. Há quem chegou aqui endividado, hoje está com dinheiro sobrando. Há quem chegou aqui humilhado, hoje está dando testemunho. Há quem tinha nome sujo, tem nome limpo. Há quem morava de favor, hoje tem várias propriedades. Você pode hoje estar mal e amanhã está aqui contando vitórias. Situações, Deus muda, porque Deus é poderoso. Entenda, Deus, Ele não tem problema com o nosso lado de fora. Deus não fica assim, ó, meu Deus, o que é? Deus não fica assim, ó, o que é que eu vou fazer para ajudar ela, para tirá-la da mão da agiota, para tirá-la do aluguel, para tirá-la da humilhação? O que é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer para mudar a vida dela. Deus não faz isso. Deus não tem problema com os nossos problemas. Os nossos problemas podem ser muitos para nós, pode parecer grande para mim, para você, mas para Deus não simboliza nada. Deus não fica nervoso. Deus hoje está de cabeça quente, agitado, porque Ele não sabe como me ajudar. Não existe isso. A coisa mais fácil para Deus é virar o jogo, é abençoar uma pessoa. O lado de fora, os inimigos, para Deus nunca representou nada. Tanto é que nós falamos semana passada que Deus atingiu o faraó com piolho, com pulga, com mosca, com coisas insignificantes para poder humilhar. Deus deu a vitória a Ezequias com um anjo, mostrando o seguinte: Israel, o problema de vocês nunca foi o lado de fora, o problema de vocês é o lado de dentro, é comigo. O espírito de vocês agora não está me agradando. Nós somos do mundo da fé, nós cremos na palavra de Deus, e a partir do momento que você tiver o altar de pé, você vai ver que Deus continua o mesmo. Amém? Ele continua o mesmo. Não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias de Deus mudam, as circunstâncias de Deus transforma. Agora entenda, no capítulo 6, no versículo 26, diz assim, 6:26, olha o que Deus pede para ele. Olha o que Deus pede. Juízes 6:26. E edifica ao Senhor teu Deus o quê? Um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Olha para mim, por favor. Deus falou para Gideão: agora vai para o monte, porque vocês estão se escondendo no monte. Monte não é lugar de se esconder, monte é lugar de resposta. Vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa o quê? Errada. E tem gente que chega na igreja, mas não chega no altar. Ela não entende a grandeza do altar, e o altar não vai até você, é você que vai ao altar. Lembra que Davi falou no Salmo 43, no versículo 4? Você lembra dessa passagem? Irei ao altar, que é a minha grande alegria. Irei ao altar. Quem é de Deus tem prazer de ir no altar. Quem é do altar nunca vira as costas para o altar. Quem é do altar pode não estar enfrentando problema nenhum, mas ela sacrifica para mostrar que ela sempre depende de quem? De Deus, e que Deus está sempre acima dela. Deus disse assim: ó, Gideão, você vai quebrar o altar de Baal. Eu quero que você quebre o altar de Baal, e eu quero que vocês pensem naquilo que vocês estão fazendo que desagrada a Deus. Abra mão do que está desagradando a Deus. Abra mão, quebre o altar de Baal, quebre. Porque se você quer Deus, você tem que saber de que lado você está. Você tem que saber o que é que você quer. Quando eu me converti, eu entendi, eu demorei, mas eu disse o seguinte: quando eu me entregar, eu vou me entregar para valer.
Eu vou escolher um lado, mas eu não aceito ser mais um não. Deus tem que ser comigo. Então, por favor, quebre o seu altar de Baal. Veja o que desagrada a Deus. Levanta um altar para mim lá no cume do monte, no lugar forte. Leia de novo aí. Um lugar o quê? Olha que bacana, ó. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Olha aqui para mim. Altar é que traz um casamento forte. Altar é que traz uma saúde forte. Altar é que traz uma vida espiritual forte. Quando você tem altar, a Bíblia diz: aquele que serve o altar, do altar tira o quê? Seu sustento. Então Deus te sustenta emocionalmente, materialmente e principalmente espiritualmente, quando você tem altar. Esse é o lugar que o diabo mais odeia. Tudo que o diabo deseja é tirar a pessoa da onde? Do altar. O altar é lugar de fazer vida forte. O altar é o lugar de mudar de espírito. É o altar, é o lugar conveniente, é o lugar apropriado. Nós não subimos nesse altar, nem testemunha as pessoas dão aonde? Em cima desse altar. Nós só subimos nesse altar 2 vezes por ano. Nós respeitamos o altar. Não é qualquer um que sobe aqui, não é qualquer um nem que limpa aqui. Porque nós cremos que o altar é Deus. Tem altar, tem Deus. Tem altar, tem resposta. Tem altar, tem vida forte. Não tem altar, não tem vida forte. Amém? Agora entenda, por favor. Se você for agora em Juízes 8, versículo 4. Vamos lá. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda o quê? Perseguindo. Quando você tem espírito é assim, ó. Você está cansado. Tem gente que está cansado, mas está aqui na vigília. Ela está cansada. Hoje foi um dia de guerra, mas ela está aqui lutando, perseverando. Ela está cansada, está com sono, mas está resistindo, porque ela quer vencer. Amém? E Deus vê o nosso espírito, ou não? Deus vê. Eu falei para vocês que lá na Ucrânia, os nossos pastores ficaram, está lá na guerra. Sabe por quê? Porque do espírito do pastor, o bispo não forçou não, o bispo falou, pode voltar. Ele falou, não, eu vou ficar aqui lutando por esse povo, porque tem o quê? Espírito, é esse espírito que agrada a Deus. Nós não temos espírito fujão não, nós temos espírito da fé que agrada a Deus. No momento em que Gideão entendeu isso, ele que dizia, ai quem sou eu? Ele disse, olha para mim. Ele trocou o ai pelo vai. Ai é murmuração, reclamação, vai é ação. Eu quero ver você agindo. Eu não quero ver você de braços cruzados, nem esperando por ninguém. Eu quero ver você agindo. Aí no versículo 5 diz assim, ele vinha com os 300 com fome, e diz assim, 8 versículo 5, e disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, está já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Não deram não. Olha para mim por favor, não respeitaram o Gideão não. Tinha 300 seguindo ele. Antigamente nem ele acreditava nele, mas quando ele venceu, os 300 seguiu ele. Quando você vence, as pessoas seguem você. Quando você não vence, sua voz não tem peso, não tem credibilidade. Sim ou não? Entenda por favor, eles estavam com fome e ele pediu pão. Eles disseram, não vou dar não. Você já venceu os reis dos medianitas? Você já venceu? Enquanto você não vence é uma coisa. Ele falou, peraí, vocês vão ver. Eu não venci ainda, mas eu vou vencer. Porque quem tem espírito é assim. Não conseguiu ainda, mas sabe que vai conseguir. Diga, eu vou conseguir. Quem tem espírito não chegou onde quer, mas diga, eu vou chegar. Quem tem espírito pode não ter alcançado ainda o que deseja, mas tem certeza que está no encalço daquilo e vai chegar lá. Porque tem espírito. Ele conseguiu, tá? Ele pegou os 2 reis, matou os 2 reis e voltou para prestar conta com aqueles que não acreditaram nele. Isso não muda você.
Quando você tem espírito, você não é uma velhinha que sopra e você apaga. Você é aquela brasa que quando assopram, você se acende. Quando te humilha, você fica mais aceso. Quando não levam fé em você, você vai em frente. E você mostra para essas pessoas que Deus é contigo. Quando você tem espírito. Quando você não tem espírito, você é fraco. Quando você tem espírito, meu caro, as humilhações é tudo vitamininha que vai te fortalecendo. É tudo vitamina no seu sangue. Agora quando você não tem espírito, você murcha. Ele disse, não tem problema não, vocês vão ver que eu vou vencer, e depois eu volto para a gente prestar conta. Agora eu vou te ensinar mais uma coisa. Vá no capítulo 7, no versículo 20. 7, versículo 20. Diz assim. Juízes 7, versículo 20. Assim tocaram as 3 campainhas, as trombetas, e quebraram que? Os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram. O que é que eles clamaram? Fala alto. Espada do Senhor e de Gideão. Peraí, olha aqui para mim. Mas eles não foram para a guerra com espada. As armas que eles usaram foram 4. Primeira arma, altar, Deus. Quem tem Deus pode ir para qualquer guerra que ela vence. Quem tem Deus pode ser pequeno que vence os grandes. Quem é Deus quem está com Deus faz a diferença. Eles tinham altar, eles tinham Deus. Segundo, a trombeta. Sabe o que é a trombeta? É isso aqui, ó. A palavra que a gente anuncia. Nós estamos tocando as trombetas. Nós estamos passando vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Não é dinheiro que vai mudar a sua vida, é espírito. Quando você tem espírito e o espírito de Deus, meu caro, dinheiro, vitórias, patrimônio, tudo isso é consequência, porque você mudou do lado de dentro. Compreenda, por favor, o altar é Deus, a trombeta é o quê? A palavra. E o cântaro, bispo? Os cântaros somos nós, que eles quebraram o cântaro. O povo estava resistindo a Deus. Eles quebravam pedra para se esconder nas cavernas, mas não se quebrava diante de Deus. Seja humilde, se quebre diante de Deus. É Deus que vai te ajudar. Se humilhe diante de Deus, que a mão poderosa dele te exalta no tempo oportuno, na hora certa. Seja humilde, conte com Deus, dependa de Deus. Amém? Quando você se quebra diante de Deus, você pode estar na pior situação, Ele te abençoa. Agora, por último, eles tinham o que na mão? Fogo. Esse fogo é o Espírito Santo. Quando você muda de espírito, Deus derrama o Espírito dele na sua vida. Sem o Espírito Santo, você pode estar cheio de dinheiro que você é pobre, mas com o Espírito Santo, as suas vitórias são consequência. Você pode, com o altar, com a trombeta, que é a palavra, com o espírito quebrantado diante de Deus, com o fogo do Espírito Santo, você pode ir para qualquer guerra, que no final você vence. Quando você tem espírito, você tem força nos momentos mais difíceis da sua vida. Você crê no que ninguém crê, você acredita no que ninguém acredita. Você pode estar enfrentando qualquer desafio, qualquer um entra em desespero, mas você está na fé, porque é do seu espírito.